Ana é uma jovem rica que está prestes a se casar com Fabrício, um homem ambicioso que, junto com sua melhor amiga, planeja roubar toda a sua fortuna. Mas tudo muda quando Ana sofre um acidente e perde a memória. Sem saber quem é, ela acaba sendo acolhida por Frederico, um homem simples, trabalhador e de coração puro. Enquanto um novo amor nasce entre eles, o passado começa a voltar. E com ele, traições, perigos e uma verdade que pode destruir tudo. Não saia daí, você vai se emocionar com essa linda história. Mas antes, peço que se inscreva e deixe o like para apoiar nosso canal. E agora vamos à história. Ana sempre teve tudo na vida. Uma casa enorme, dinheiro, roupas caras e um noivo que parecia perfeito aos olhos de todos. Fabrício era elegante, falava bonito e sabia exatamente como agir para conquistar a confiança dela. Mas por trás daquele sorriso existia algo frio e calculista que Ana nunca conseguiu enxergar. Sua melhor amiga Juliana estava sempre ao lado dela, presente em tudo, nos momentos felizes, nas escolhas importantes e até nos preparativos do casamento. O que Ana não sabia era que os dois escondiam um segredo sombrio. Certa noite, Fabrício e Juliana se encontravam escondidos. Está tudo dando certo, ela confia completamente em mim, disse Fabrício com um sorriso leve. Juliana respondeu olhando firme para ele. A gente só precisa esperar o casamento. Depois disso, tudo vai ser nosso. Os dois riram baixo, sem imaginar que o destino estava prestes a mudar tudo. Mas Ana escutou tudo e saiu desnorteada. Eles perceberam que alguém estava ali e correram para ver, viram o carro de Ana saindo e ficaram desesperados. Será que ela ouviu? Perguntou Fabrício. Juliana respondeu, acho que não. Na mesma noite, Ana saiu decepcionada com o que ouviu, dirigindo sozinha. Estava nervosa, confusa e com um aperto no peito que não sabia explicar. A estrada estava molhada e em poucos segundos tudo aconteceu rápido demais. O carro perdeu o controle, girou e bateu com força. O mundo ficou escuro dias depois. Ana abriu os olhos em um lugar simples, uma casa pequena, com cheiro de café fresco. Ela piscou algumas vezes. Confusa, sem entender onde estava, um homem apareceu na porta, alto, forte, com barba e um olhar intenso. Ele se aproximou devagar e disse com voz calma, calma, você está segura agora. Ana franziu a testa perdida e perguntou baixinho, quem sou eu? E o homem ficou em silêncio por um segundo, sem saber que aquela pergunta mudaria a vida dos dois para sempre. O homem respirou fundo ao ouvir aquela pergunta e respondeu com calma. Eu não sei quem você é, eu te encontrei na beira da estrada depois do acidente. Você estava desacordada, machucada. Eu não podia te deixar lá. Ana levou a mão à cabeça, sentindo uma leve dor, completamente perdida. Eu não lembro de nada. Nada mesmo. Ele puxou uma cadeira e sentou perto dela, com um olhar sério, mas gentil. Meu nome é Frederico. Pode me chamar de Fred, você está seguro aqui? Eu cuido de você até melhorar. Ana observou aquele homem alto, forte, com um jeito simples e um olhar sincero que passava confiança. Algo dentro dela, mesmo sem memória, parecia se acalmar. Os dias foram passando e Ana começou a se recuperar. A casa era simples, pequena, mas aconchegante. Fred trabalhava duro durante o dia e sempre deixava tudo organizado para ela. Trazia comida, perguntava se ela estava bem, cuidava dos ferimentos com delicadeza. Numa tarde, enquanto o sol entrava pela janela, Ana estava sentada na varanda quando Fred chegou do trabalho. Suado, com a camisa levemente aberta mostrando o peito forte, ela desviou o olhar rapidamente, sem entender por que aquilo mexia com ela. Ele percebeu e sorriu de leve. Tá melhor hoje? Ela assentiu e respondeu meio tímida. Tô, graças a você. O clima ficou silencioso por um momento, mas não era um silêncio desconfortável. Era algo novo, diferente naquela noite. Durante o jantar simples, os dois conversaram mais. Riram de pequenas coisas, e pela primeira vez desde que acordou, Ana sentiu algo leve no peito, como se estivesse começando de novo. Dias depois,
Uma chuva forte caiu e faltou energia na casa. Ana se assustou com o trovão e Fred se aproximou rapidamente, segurando o braço dela. Calma, é só chuva. Ela olhou para ele tão perto. Sentindo o calor do corpo dele, o coração começou a bater mais rápido, sem ela entender o porquê. Eu não sei porquê, mas eu me sinto segura com você, disse ela em voz baixa. Fred engoliu seco, tentando manter o controle. Você tá segura? Eu prometo. Naquele momento, os dois ficaram se olhando próximos demais, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ao mesmo tempo, nenhum dos dois sabia até onde podia ir. Porque mesmo sem memória, Ana sentia que existia um passado, e esse passado ainda iria bater a porta. Os dias foram passando, e a conexão entre Ana e Fred só crescia. Era nos pequenos gestos que tudo acontecia, no jeito que ele olhava para ela quando achava que ela não estava vendo, na forma como ela sorria, sem perceber quando ele chegava do trabalho. Numa manhã cedo, Ana acordou e saiu para o quintal. O sol ainda estava nascendo e Fred estava lá, cortando lenha, sem camisa, o corpo forte marcado pelo esforço, suado, concentrado. Ela parou por um instante observando, sentindo algo diferente. Um calor que subia pelo corpo e que ela não conseguia explicar. Fred percebeu a presença dela e virou o rosto. Bom dia, disse com um leve sorriso. Ana tentou disfarçar. Bom dia. Você acorda cedo assim todo dia? Ele riu baixo. A vida não espera, não. Ela se aproximou devagar, ainda olhando para ele. Você é sempre assim? Cuida de todo mundo? Fred deu de ombros. Só de quem precisa. O olhar dos dois se encontrou e ficou ali por alguns segundos. Intensos, como se falassem mais do que palavras. Naquele mesmo dia, mais tarde, Ana estava tentando ajudar na cozinha quando acabou se cortando de leve. Ai! Ela reclamou. Fred veio rápido, segurando a mão dela com firmeza. Deixa eu ver. Ele limpou o corte com cuidado. O toque dele era firme, mas ao mesmo tempo delicado. Ana ficou em silêncio, olhando para ele tão perto, sentindo a respiração dele, o cheiro da pele dele. O coração acelerou de novo. Fred também percebeu o clima mudando. Levantou os olhos e encontrou o olhar dela. Os dois ficaram ali, parados, próximos demais, até que Ana falou baixo, quase num sussurro. Porque parece que eu te conheço, mesmo sem lembrar de nada. E Fred ficou sem resposta, apenas olhando para ela. E naquele impulso, que nem ele conseguiu controlar, levou a mão ao rosto dela, acariciando de leve. Ana fechou os olhos por um segundo, se entregando àquele toque, e quando abriu, os dois estavam tão perto que não havia mais espaço entre eles. Foi quando ele a beijou. Um beijo intenso, profundo, cheio de desejo e ao mesmo tempo cheio de cuidado, como se tivesse medo de quebrar aquele momento. Ana correspondeu sem hesitar, como se aquele sentimento já estivesse dentro dela há muito tempo. As mãos dela subiram até o peito dele, sentindo o calor do corpo, enquanto Fred a segurava pela cintura com firmeza, puxando ela para mais perto. O beijo foi ficando mais forte, mais envolvente, até que Ana se afastou levemente, ofegante, olhando para ele com os olhos brilhando. Eu não sei quem eu era, mas eu sei o que eu sinto agora. Fred respirou fundo, ainda perto dela. E o que você sente? E ela respondeu sem pensar. Eu sinto você, naquele momento. Os dois se abraçaram forte, como se o mundo lá fora não existisse. Mas longe dali, em uma sala elegante, Fabrício observava uma foto de Ana com um olhar frio. Ela sumiu, mas eu vou encontrar, disse ele com raiva contida. Enquanto Juliana cruzava os braços, preocupada. E se ela lembrar de tudo? Fabrício deu um sorriso sombrio. Então a gente garante que ela não tenha tempo para isso. Depois daquele beijo, nada mais foi igual entre Ana e Fred. O clima entre os dois ficou mais intenso, mais próximo. Como se já fossem um do outro mesmo sem entender como aquilo tinha acontecido tão rápido. Naquela noite, a chuva voltou a cair forte e o frio tomou conta da casa. Ana estava deitada, mas não conseguia dormir. O coração inquieto, os pensamentos todos voltados para Fred. Ela se levantou devagar e foi até a sala, encontrando ele sentado, pensativo. Você também não conseguiu dormir? E ela perguntou em voz baixa. Fred levantou o olhar, sério.
mas com algo diferente. Não, tem coisa demais passando na minha cabeça. Ana se aproximou devagar, ficando de frente para ele. Eu também sinto isso, como se minha vida estivesse começando agora, mas ao mesmo tempo tem algo me puxando para trás. Fred ficou de pé, ficando bem perto dela. Se tiver algo no seu passado, eu não vou deixar te machucar de novo. Ana engoliu seco, sentindo o corpo arrepiar com aquelas palavras. E se eu não quiser voltar? E ele respondeu firme, olhando nos olhos dela. Então você não volta. O silêncio tomou conta por um segundo, pesado e cheio de sentimento, até que Ana encostou a testa no peito dele, buscando abrigo, e Fred a envolveu com os braços fortes, protegendo ela como se fosse a coisa mais importante da vida dele. Ela levantou o rosto devagar, os lábios próximos, a respiração quente se misturando. E dessa vez foi ela quem tomou a iniciativa, puxando ele pelo pescoço e beijando com mais intensidade. O beijo foi urgente, cheio de desejo acumulado. As mãos dele deslizaram pela cintura dela com firmeza, enquanto Ana se aproximava ainda mais, sentindo o calor do corpo dele. Naquele momento, não existia passado, não existia medo, só existia o que eles estavam vivendo ali, juntos, até que Ana sussurrou no ouvido dele. Fica comigo. Não me deixa sozinha. Fred fechou os olhos por um segundo, como se estivesse lutando contra algo, mas no fim respondeu baixo. Eu não vou sair do seu lado. Naquela mesma madrugada, longe dali, Fabrício finalmente conseguiu uma pista. Um homem simples havia encontrado uma mulher ferida na estrada e levado para casa. Ele bateu a mão na mesa com força. Eu sabia. Ela tá viva. Juliana ficou pálida. Isso não é bom. Se ela lembrar... Fabrício a interrompeu com frieza. A gente vai até ela antes disso acontecer. Ele pegou o celular e disse, decidido, prepara tudo. A gente vai buscar o que é nosso. Enquanto isso, na casa simples, Ana dormia tranquila nos braços de Fred, sem imaginar que o perigo já estava no caminho, cada vez mais perto, pronto para destruir tudo que eles estavam construindo. Na manhã seguinte, o clima entre Ana e Fred estava diferente, mais intenso, mais próximo, como se depois daquela noite eles não precisassem mais esconder o que sentiam. Ana acordou primeiro e ficou observando Fred dormindo, o rosto tranquilo, a barba marcando o contorno forte do maxilar, o corpo grande ocupando parte da cama simples. Ela sorriu de leve, passando a mão pelo peito dele devagar, sentindo a respiração calma. Fred abriu os olhos aos poucos e segurou a mão dela, puxando ela para mais perto. Já acordou me olhando assim? Disse com um sorriso baixo. Ana riu, meio sem graça. Não tenho culpa. Você é bonito demais. Fred arqueou a sobrancelha provocando. Bonito, é? E que ela respondeu chegando mais perto. Muito. O clima esquentou de novo. Ele passou a mão pela cintura dela, trazendo ela para cima dele. Os dois se olharam por um segundo e se beijaram de novo. Um beijo mais lento dessa vez, mas cheio de sentimento. Como se cada toque tivesse significado, Ana passou a mão pelo rosto dele, pela barba, enquanto Fred a segurava firme, como se não quisesse soltar nunca mais, mas o momento foi interrompido por uma sensação estranha que tomou conta dela. Uma dor de cabeça leve, acompanhada de flashes rápidos, imagens confusas, um vestido branco, um salão elegante, vozes. Ela se afastou de repente, levando a mão à cabeça. Ai! Fred se levantou preocupado. O que foi? E Ana respirou fundo, assustada. Eu vi. Alguma coisa, mas sumiu. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Calma. Vai voltar aos poucos. Não força. Ela assentiu. Mas o olhar já estava diferente, como se algo dentro dela tivesse sido despertado. Enquanto isso, na estrada de terra que levava até a casa, um carro preto avançava levantando poeira dentro dele. Fabrício dirigia com expressão fria e determinada. Juliana olhava pela janela inquieta. E se ela estiver com alguém? Iti lhe respondeu seco. Não importa. Ela é minha noiva, tudo que é dela é meu. O carro seguiu até parar a poucos metros da casa. Os dois desceram, observando o lugar simples com certo desprezo. Fabrício ajeitou o terno e disse com um sorriso perigoso. Vamos acabar com isso.
Naquele mesmo instante, dentro da casa, Fred sentiu algo estranho, como se tivesse perigo por perto. Ele olhou para a porta, atento, enquanto Ana ainda tentava entender aquelas lembranças confusas, sem saber que do lado de fora, o passado dela estava prestes a entrar. Sem pedir permissão, a batida na porta foi forte, inesperada, fazendo Ana se assustar e Fred ficar imediatamente em alerta. Ele caminhou até a porta com o corpo tenso, enquanto Ana observava de longe, com o coração acelerado sem entender o motivo. Quando Fred abriu a porta, deu de cara com Fabrício, elegante, bem vestido, mas com um olhar frio e invasivo. "Bom dia, acho que você está com algo que me pertence", disse ele sem nem cumprimentar. Fred franziu a testa, já irritado. "Aqui não tem nada seu", antes que pudesse fechar a porta. Juliana apareceu ao lado de Fabrício, e ao ver Ana lá dentro, abriu um sorriso falso. "Amiga, graças a Deus te encontramos." Ana congelou ao ouvir aquela palavra. Amiga, algo dentro dela tremeu. Confuso, Fabrício então deu um passo à frente. Ignorando Fred: "Ana, você sofreu um acidente, eu sou seu noivo." O mundo pareceu parar por um segundo. Ana ficou imóvel, olhando para ele, tentando entender. "Meu noivo?" Fred virou o rosto imediatamente para ela. Surpreso, o clima ficou pesado, denso e difícil de respirar. Juliana entrou na casa sem ser convidada e se aproximou mais. "Você sumiu, a gente ficou desesperado. Você não lembra de mim?" E Ana levou a mão à cabeça, tentando forçar alguma lembrança. Imagens começaram a surgir, flashes rápidos, o rosto de Fabrício, festas, luxo, um anel. Ela recuou um passo, confusa. Eu não sei." Fabrício aproveitou o momento, se aproximando dela com cuidado fingido. "Calma, meu amor, você vai lembrar. Eu estou aqui." Ele tentou tocar o rosto dela, mas Fred entrou na frente, segurando o braço dele com firmeza. "Não encosta nela." Os dois se encararam, tensão pura. Fabrício sorriu de lado. "E você é quem?" E Fred respondeu sem hesitar. "Alguém que não vai deixar você chegar perto dela assim." Ana olhava os dois, o coração dividido. De um lado, aquele homem dizendo ser seu noivo, trazendo pedaços do passado do outro Fred, que mesmo sendo um estranho, era quem fazia ela se sentir segura de verdade. Juliana então falou com um tom mais firme, tentando pressionar. "Ana, você precisa ir com a gente, essa não é sua vida." Aquelas palavras bateram forte. Ana olhou ao redor da casa simples. Depois olhou para Fred. Os olhos começaram a encher de lágrimas. "E se essa for a vida que eu escolhi agora?" Fabrício perdeu um pouco da paciência. A máscara começou a cair. "Você não está escolhendo nada, Ana. Você está confusa. E eu não vou deixar você jogar tudo fora por causa ou disso aqui", disse olhando com desprezo para Fred. Naquele momento, Ana sentiu algo forte dentro dela. Uma mistura de medo e rejeição. Algo naquele homem não parecia certo. Mesmo com as lembranças voltando aos poucos, e sem perceber, ela deu um passo para trás, ficando mais perto de Fred. O silêncio tomou conta da casa por alguns segundos. Pesado, carregado de tensão. Ana ainda estava atrás de Fred, como se o corpo dela tivesse escolhido por ela antes mesmo da mente entender. Fabrício percebeu aquilo e o olhar dele mudou completamente. A calma fingida desapareceu, dando lugar à irritação. "Você vai mesmo ficar aí atrás dele? Depois de tudo que eu fiz por você?" Ana franziu a testa confusa, enquanto novas lembranças começavam a surgir, mas dessa vez não eram boas. Ela viu discussões, olhares frios, momentos em que se sentia desconfortável ao lado dele. Juliana então tentou intervir. "Ana, não complica. Você sabe que a gente sempre esteve do seu lado." Mas a voz dela já não soava tão convincente. Algo estava errado, muito errado. Ana levou a mão à cabeça de novo, respirando fundo. "Se vocês são tão importantes assim, por que eu não sinto isso?" Já aquela pergunta caiu como um golpe. Fabrício perdeu de vez a paciência, riu sem humor e disse: "Porque você perdeu a memória." Simples assim. Fred, que até então estava tentando se controlar, falou firme: "Não é só isso. Ela sente quando algo não é verdadeiro." Fabrício lançou um olhar cheio de raiva para ele. "Você não sabe de nada."
E foi nesse momento que Ana teve um flash mais forte. Claro, definitivo. Ela viu Fabrício e Juliana juntos, muito próximos, trocando olhares, ouviu palavras soltas. Depois do casamento, tudo vai ser nosso. Ana arregalou os olhos, o corpo inteiro travou. Não! Ela murmurou, dando um passo à frente. Fabrício percebeu que algo tinha mudado e tentou se aproximar. Ana, calma. Mas ela recuou rapidamente, o olhar agora cheio de dor e decepção. Vocês me traíram. O silêncio foi imediato. Juliana ficou pálida sem saber o que dizer. Fabrício tentou negar, mas já era tarde. Ana continuou, a voz tremendo. Vocês queriam o meu dinheiro. Não era amor. Lágrimas começaram a cair. Mas junto com elas veio algo mais forte. Uma clareza que ela não tinha antes. Fred se aproximou devagar, colocando a mão no ombro dela, dando apoio. Fabrício então mudou totalmente a postura, agora frio e ameaçador. Mesmo que você tenha lembrado, não vai mudar nada, você vai voltar comigo. Fred deu um passo à frente, protegendo Ana. Ela não vai a lugar nenhum. Os dois se encararam mais uma vez, tensão pura. Até que Ana falou firme, mesmo com a voz embargada. Eu não vou com vocês. Aquilo foi como uma explosão. Fabrício cerrou os dentes. Você está fazendo a pior escolha da sua vida. Ana respirou fundo e respondeu, olhando direto nos olhos dele. Não. Pela primeira vez, eu acho que estou fazendo a escolha certa. E então, sem hesitar, segurou a mão de Fred, entrelaçando os dedos com força, como se estivesse decidindo ali, naquele momento, qual vida ela realmente queria viver. Fabrício ficou alguns segundos em silêncio, olhando para as mãos de Ana entrelaçadas com as de Fred, o olhar dele cheio de ódio e frustração. Isso não vai ficar assim, disse com a voz baixa e ameaçadora. Juliana tentou puxar o braço dele, nervosa. Vamos embora, já deu. Mas ele não tirava os olhos de Ana, como se ainda achasse que podia controlar tudo. Ana respirou fundo, sentindo o coração bater forte, mas dessa vez não era medo, era coragem. Vai embora, Fabrício. Acabou. Aquelas palavras foram como um corte final. Ele soltou um riso seco, virou as costas e saiu batendo a porta com força. Juliana ainda lançou um último olhar, misto de culpa e inveja, antes de sair atrás dele. O silêncio voltou a tomar conta da casa, mas agora era diferente. Mais leve, Ana soltou o ar devagar, como se tivesse se libertado de algo pesado que carregava sem perceber. Suas pernas fraquejaram um pouco e Fred a segurou firme. Tá tudo bem. Acabou. Ela olhou para ele com os olhos ainda cheios de lágrimas, mas agora com um brilho diferente. Acabou. De verdade. Os dois ficaram ali por um momento próximos, sentindo que algo muito maior tinha sido decidido. Dias depois, a verdade sobre Fabrício e Juliana veio à tona. As tentativas de golpe foram descobertas e eles perderam tudo. Enquanto isso, Ana começou a recuperar completamente sua memória, lembrando de quem era, da vida que tinha, da riqueza, mas algo dentro dela já não era mais o mesmo. Certa tarde, ela estava sentada ao lado de Fred, na mesma varanda onde tudo começou, o vento leve, o sol batendo de lado. Ela olhou para ele com um sorriso calmo. Eu lembrei de tudo. Fred ficou em silêncio por um segundo, como se já esperasse por aquele momento. E agora? O Nana se aproximou devagar, colocando a mão no rosto dele. Agora eu sei quem eu era, mas também sei quem eu quero ser. Ele engoliu seco, atento a cada palavra. Ela continuou com o olhar firme. E eu escolho ficar. Fred não conseguiu esconder o sorriso. Um daqueles sinceros, raros. Ele puxou Ana pela cintura, trazendo ela para perto. Tem certeza? Porque minha vida é simples. Não tem luxo. Ana riu de leve, encostando a testa na dele. Eu não quero luxo. Eu quero você. E então ela o beijou. Um beijo profundo, cheio de amor. Escolha e certeza, como se naquele momento todo o passado tivesse ficado para trás de vez. O tempo passou. E Ana decidiu usar sua fortuna de forma diferente, ajudando pessoas, investindo em coisas simples, mas com propósito. E ao lado de Fred, construiu uma nova vida, verdadeira, longe das mentiras e da ganância, porque no fim, ela não perdeu tudo quando perdeu a memória. Na verdade, foi ali que ela finalmente encontrou o que realmente importava,
o amor. E aí, o que achou dessa história? Conta aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a trazer mais contos para o canal. Ricardo nunca acreditou muito em destino, dessas coisas que as pessoas dizem quando querem dar sentido ao acaso, sabe? Para ele, a vida sempre foi simples: trabalhar, pagar as contas e seguir em frente, sem esperar grandes surpresas. Mas tudo começou a mudar numa tarde comum, dessas que parecem não prometer absolutamente nada. Ele estava saindo de uma cafeteria no centro da cidade, distraído olhando o celular, quando esbarrou em alguém. O café quase foi todo parar no chão. E no meio daquele pequeno caos, ele ouviu uma risada leve, daquelas que fazem você parar na hora. Calma, foi só um esbarrão, disse ela, tentando segurar o copo e o riso ao mesmo tempo. Foi aí que Ricardo olhou de verdade. Flávia, cabelos soltos, um sorriso fácil e um olhar que parecia carregar alguma coisa a mais, algo que ele não soube explicar naquele momento, mas que o fez esquecer completamente o que estava fazendo ali. Desculpa, eu estava distraído. Ele respondeu meio sem jeito. Eu também sempre estou, ela disse com um sorriso ainda maior. Acho que a culpa é do mundo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eles riram, e aquele momento que deveria acabar ali simplesmente não acabou. Conversaram por alguns minutos. Depois trocaram nomes, depois histórias curtas. E quando perceberam, já estavam sentados na mesma mesa, como se conhecessem há anos. Era estranho, mas ao mesmo tempo confortável. Ricardo sentia uma leveza que não lembrava de sentir há muito tempo. E Flávia parecia viver intensamente cada segundo, como se soubesse que o tempo tinha pressa. Você sempre conversa com estranhos assim? Thais, ele perguntou brincando. Só com os que parecem ter algo bom no coração, ela respondeu, olhando diretamente para ele. Os dias seguintes vieram como uma sequência natural. Mensagens, ligações, encontros simples, caminhadas, risadas. Nada extravagante, mas tudo extremamente verdadeiro. Era como se, aos poucos, um espaço dentro dele estivesse sendo preenchido sem esforço. E então, veio o primeiro momento que mudou tudo. Numa noite tranquila, sentados em um banco de praça, olhando as luzes da cidade, Flávia ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio diferente dos outros. Um silêncio que pesava. Ricardo percebeu na hora. Que foi? Ele perguntou com uma preocupação que surgiu quase instintivamente. Ela respirou fundo, desviou o olhar por um instante e depois voltou a encará-lo, com os olhos levemente marejados. Eu preciso te contar uma coisa, disse ela com a voz baixa. O coração dele acelerou. Pode falar. Ele respondeu, tentando manter a calma. Flávia apertou as mãos, como se buscasse coragem em si mesma. Eu não sei quanto tempo a gente vai ter, ela disse quase num sussurro. O mundo de Ricardo naquele instante pareceu parar. Como assim? Ele perguntou, já sentindo que algo muito sério estava por vir. Ela engoliu seco, segurando as lágrimas. Eu tenho câncer. O silêncio que veio depois foi diferente de tudo. Não era só ausência de som, era um vazio. Ricardo não soube o que dizer. Não porque não se importasse, mas porque naquele momento, qualquer palavra parecia pequena demais. Flávia tentou sorrir, mas era um sorriso quebrado. Eu descobri faz alguns meses. Estou em tratamento. Tem dias bons e dias que parecem não ter fim. Ricardo olhou para ela de verdade, como nunca tinha olhado para ninguém antes, e naquele instante, algo dentro dele mudou. Não era pena, não era medo, era decisão. Ele segurou a mão dela com firmeza. Então a gente vai fazer o tempo valer, ele disse sem hesitar. Seja quanto for. Flávia deixou uma lágrima escapar, mas dessa vez havia algo diferente nela. Esperança. Porque pela primeira vez desde o diagnóstico, ela não se sentia sozinha. E Ricardo, que nunca acreditou em destino, começava a desconfiar que talvez aquilo não tivesse sido apenas uma coincidência. Talvez tivesse sido o começo de tudo. Um começo inesperado, intenso, e que prometia ser muito mais difícil do que qualquer coisa que ele já tinha vivido. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que, por mais duro que fosse o caminho, ele não soltaria a mão dela. Não agora. Não depois de tudo começar assim. Depois daquela noite, nada mais foi leve como antes, mas, estranhamente,
tudo passou a ser mais verdadeiro. Ricardo não se afastou. Não mudou, não ficou frio. Como Flávia, no fundo, tinha medo que acontecesse. Pelo contrário, ele ficou ainda mais presente. Começou a acompanhá-la em consultas. Aprendeu o nome dos remédios. Passou a entender os horários, os efeitos, os dias bons e, principalmente, os dias ruins. E foram nesses dias ruins que ele realmente mostrou quem era. Flávia, que sempre foi cheia de vida, começou a sentir o peso do tratamento. O cansaço veio primeiro, depois as dores, depois aquele desânimo silencioso que ela tentava esconder com sorrisos curtos. Mas Ricardo percebia tudo, até o que ela não dizia. Houve um dia em especial que marcou os dois. Flávia estava no hospital, sentada na cadeira de quimioterapia, com o olhar perdido, como se estivesse longe dali. Ricardo estava ao lado, segurando sua mão, tentando passar força, mesmo sem saber exatamente como. Eu tenho medo, ela disse de repente com a voz baixa, quase falhando. Ricardo sentiu o peito apertar. Medo de quê? Perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Ela demorou alguns segundos, respirou fundo e deixou as lágrimas caírem sem tentar esconder. Medo de não conseguir. Medo de te deixar. Medo de tudo isso não valer a pena. Aquilo atravessou Ricardo de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Mas ao invés de desmoronar, ele apertou ainda mais a mão dela. Ei, olha para mim, ele disse com firmeza, mas com carinho. Ela levantou o olhar com os olhos vermelhos. Vai valer a pena. Cada dia, cada luta, cada lágrima. E você não vai passar por isso sozinha. Eu tô aqui. Eu não vou sair daqui. Nem hoje, nem amanhã. Nem quando ficar difícil de verdade. Flávia tentou sorrir, mas a emoção era maior. Você não precisava passar por isso. Ela sussurrou. Ricardo balançou a cabeça levemente. Eu não preciso. Eu escolho. E essa escolha tem nome. Você. Com o passar das semanas, o tratamento começou a deixar marcas mais visíveis. O cabelo de Flávia começou a cair aos poucos, primeiro no travesseiro, depois no banho, até chegar o dia em que ela simplesmente parou em frente ao espelho e ficou ali, em silêncio. Ricardo estava na sala quando percebeu que ela demorava. Quando entrou no quarto, encontrou Flávia olhando para si mesma com os olhos cheios d'água. Eu não me reconheço mais, ela disse com a voz quebrada. Aquilo doeu nele, mais do que qualquer outra coisa até ali. Sem dizer nada, ele saiu por alguns segundos e voltou com uma máquina de cortar cabelo nas mãos. Flávia olhou confusa. O que você vai fazer? Ricardo se aproximou com calma. Eu vou ficar igual a você. Ela arregalou os olhos. Não faz isso, disse quase em desespero. Eu não quero que você passe por isso também. Ele sorriu de leve. Eu já estou passando, desde o dia que você me contou. E se você tiver que enfrentar isso, eu vou enfrentar com você. Sem esperar mais resposta, ele ligou a máquina e começou a raspar o próprio cabelo. Flávia começou a chorar, mas dessa vez não era só dor. Era algo mais profundo, algo que ela não sentia há muito tempo. Amor de verdade. Depois daquele dia, algo mudou dentro dela. A tristeza ainda existia, o medo ainda aparecia, mas agora havia algo mais forte crescendo junto, a vontade de lutar. E Ricardo alimentava isso todos os dias, com palavras, com presença, com pequenos gestos que faziam toda a diferença. Ele começou a levá-la para ver o nascer do sol. Mesmo nos dias difíceis, dizia que cada novo dia era uma chance. Levava mensagens de fé, colocava músicas calmas, segurava sua mão em silêncio quando ela não tinha forças nem para falar. E aos poucos, Flávia começou a acreditar que talvez, só talvez, aquela história ainda não tivesse um fim. Mas nem tudo seria tão simples assim, porque enquanto o amor deles crescia, a doença também avançava em silêncio. E o próximo desafio estava prestes a colocar à prova tudo aquilo que eles estavam construindo juntos. Os dias começaram a ficar mais pesados, como se a vida tivesse diminuído, o ritmo só para testar até onde eles conseguiriam aguentar. Flávia já não tinha mais a mesma disposição. Até as pequenas coisas passaram a exigir um esforço enorme, e o brilho que antes era tão natural nela, agora surgia apenas em momentos raros. Ricardo percebia tudo. Cada detalhe, cada mudança, cada silêncio mais longo que o normal. E mesmo sem dizer nada, ele sentia que algo não estava indo bem. Não era só o tratamento, não era só o cansaço.
Era diferente. Era mais profundo. Foi numa manhã cinzenta que a confirmação veio. Eles estavam sentados na frente do médico, em um consultório silencioso demais, daqueles que parecem antecipar notícias difíceis. Flávia segurava a mão de Ricardo com força, como se já soubesse o que estava por vir. O médico respirou fundo antes de falar. Isso já foi suficiente para fazer o coração dos dois disparar. Nós identificamos que a doença avançou, disse ele com cuidado. As próximas palavras pareciam distantes, como se estivessem sendo ditas em outro lugar. Metástase, intensificação do tratamento, riscos maiores, tempo incerto. Flávia ficou em silêncio. Ricardo também. Mas por dentro tudo desmoronava. No caminho de volta para casa, o carro parecia pequeno demais para tanto sentimento. Flávia olhava pela janela, com os olhos vazios, enquanto Ricardo dirigia em silêncio, tentando segurar algo que estava prestes a explodir dentro dele. Até que ela quebrou o silêncio. "Eu não quero morrer, Ricardo", disse com a voz tremendo. Aquilo foi como um golpe direto no peito dele. Ele estacionou o carro imediatamente, sem se importar com o lugar, e virou-se para ela. "Você não vai", ele respondeu rápido, firme, quase como uma ordem. Mas Flávia balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo. "Você não sabe disso." "Ninguém sabe", disse ela, já sem conseguir segurar o choro. Ricardo puxou ela para um abraço forte, daqueles que tentam proteger do mundo inteiro. "Então a gente vai lutar até o último segundo." "Até o último. E não importa o que aconteça. Você não vai estar sozinha, você está me ouvindo? Não vai." Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, Ricardo se permitiu desabar. Foi no banheiro, em silêncio, com a água do chuveiro caindo, tentando esconder o som do choro. Ele apoiou as mãos na parede e deixou tudo sair, o medo, a impotência, a revolta. Ele não sabia como salvar a pessoa que ele mais amava, e aquilo o destruía por dentro. Mas alguns minutos depois, ele enxugou o rosto, respirou fundo e voltou para o quarto como se nada tivesse acontecido, porque para ela ele precisava ser forte. Os dias seguintes trouxeram um novo tipo de luta. O tratamento ficou mais agressivo, os efeitos mais intensos, e Flávia começou a ter dias em que simplesmente não conseguia sair da cama. Houve momentos em que ela pensou em desistir, em que disse que estava cansada, que não aguentava mais. E em um desses momentos, já de madrugada, ela olhou para Ricardo, que estava sentado ao lado da cama, e falou algo que mudou tudo. "E se Deus não quiser me curar?", perguntou, com uma mistura de dor e dúvida. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Ele nunca foi muito religioso, nunca foi de frequentar igreja, nem de falar sobre fé. Mas naquele momento, ele entendeu que precisava encontrar algo maior do que eles dois. Ele segurou a mão dela e respondeu com calma. "Então a gente pede força, porque se não for para mudar o que está acontecendo, que seja para a gente conseguir passar por isso juntos." Flávia ficou olhando para ele surpresa. "Você acredita nisso?", perguntou. Ele deu um leve sorriso. "Eu não sei no que eu acreditava antes, mas agora eu acredito que a gente não chegou até aqui à toa." Naquela mesma noite, os dois ali mesmo, de mãos dadas, fizeram algo que nunca tinham feito juntos antes. Oraram, sem palavras bonitas, sem saber exatamente como fazer, mas com verdade, com medo, com esperança, com tudo que tinham dentro deles. E de alguma forma, aquele momento trouxe uma paz diferente. Não resolveu o problema, não tirou a dor, mas acalmou algo dentro deles que estava em guerra. A partir dali, a fé começou a fazer parte da rotina. Pequenos momentos, pequenas orações, pequenas conversas com Deus antes de dormir. E mesmo em meio ao caos, aquilo começou a fortalecer os dois de um jeito inesperado. Flávia passou a encarar os dias com um pouco mais de coragem e Ricardo encontrou um novo tipo de força. Uma que ele nem sabia que existia, mas a jornada ainda estava longe de ser fácil. Porque quando tudo parecia encontrar um pequeno equilíbrio, a vida preparava mais um golpe. E dessa vez, não seria apenas o corpo de Flávia que seria colocado à prova. Seria o amor deles como um todo. Com o passar das semanas, o peso da doença começou a atingir não só o corpo de Flávia, mas também a relação dos dois. O cansaço deixou de ser apenas físico e passou a ser emocional. Havia dias em que ela não queria falar, não queria companhia, não queria nem mesmo tentar ser forte. E por mais que Ricardo entendesse,
Aquilo começou a machucar de um jeito silencioso. Ele continuava ali, firme, presente, fazendo tudo, mas aos poucos, começou a sentir que estava perdendo a Flávia que conheceu naquela cafeteria. Aquela que sorria fácil, que fazia piadas, que iluminava qualquer ambiente. Agora, muitas vezes, ela parecia distante, fechada, como se estivesse travando uma batalha sozinha. Numa tarde particularmente difícil, Flávia teve uma crise mais intensa. As dores estavam mais fortes, o corpo fraco e a mente cansada de lutar. Ricardo tentou ajudá-la a se levantar para tomar um remédio, mas ela puxou o braço de volta com irritação. "Eu disse que não quero", falou, mais alto do que o normal. Ricardo ficou surpreso. "Eu só estou tentando ajudar", respondeu com calma, mas já sentindo o peso da situação. "Eu sei", ela rebateu já com lágrimas nos olhos. "Mas você não entende. Você não sente o que eu sinto." Aquilo ficou no ar como uma ferida aberta. Ricardo deu um passo para trás em silêncio. Ele entendia a dor dela, mas aquelas palavras atingiram um lugar que ele vinha tentando manter forte. "Você acha que eu não estou sofrendo?" Ele disse com a voz mais baixa, mas carregada. Flávia desviou o olhar, mas já era tarde. "Eu estou vendo você passar por tudo isso, todos os dias, sem poder fazer nada. Isso também dói, muito." O quarto ficou em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Flávia começou a chorar, dessa vez mais fraco, mais cansado. "Eu só estou exausta", ela sussurrou. Ricardo respirou fundo, tentando controlar a própria emoção. Ele se aproximou novamente com mais cuidado. "Eu sei", disse mais suave. "Eu sei que você está. E eu não estou contra você, Flávia. Eu estou com você. Sempre estive." Ela levantou os olhos lentamente, ainda marejados. "Então, por que parece que eu estou te machucando o tempo todo?" Perguntou com culpa na voz. Aquilo desmontou qualquer resistência que ele ainda tinha. "Por que você está machucada?" Ele respondeu, e às vezes a dor transborda. Flávia fechou os olhos por um instante, deixando as lágrimas caírem em silêncio. Pela primeira vez, ela parecia perceber que não era a única lutando, que do outro lado também existia alguém cansado, mas que continuava ali, sem desistir. "Eu tenho medo de te perder também", ela disse quase sem voz. Ricardo franziu a testa, confuso. "Me perder?" repetiu. "Você vai cansar", ela continuou. "Vai perceber que isso é demais, que eu sou demais, e vai embora." Ricardo soltou um suspiro profundo, como se estivesse reunindo todas as forças para responder aquilo. Ele se ajoelhou ao lado da cama, ficando na altura dela. "Olha para mim", pediu. Flávia hesitou, mas acabou obedecendo. "Eu não estou aqui porque é fácil. Eu estou aqui porque é você. E enquanto você estiver lutando, eu também vou estar. Não importa o quão difícil fique. Não importa quantas vezes a gente caia. Eu não vou embora. Não dessa história." O choro de Flávia voltou, mas agora havia algo diferente ali. Era um choro de entrega, de quem estava cansada de segurar tudo sozinha. Ela estendeu a mão e Ricardo segurou como sempre fazia. E naquele gesto simples, eles se reencontraram. Não como antes, não da forma leve e despreocupada do início, mas de um jeito mais profundo, mais real. Um amor que agora conhecia a dor, mas que ainda assim escolhia ficar. Naquela noite, eles conversaram mais do que vinham conversando nos últimos dias. Falaram sobre medos, sobre inseguranças, sobre o futuro que parecia incerto demais. E no meio de tudo isso, fizeram uma promessa silenciosa. A de não deixar a dor afastar aquilo que mais importava. A de continuar juntos, mesmo quando fosse difícil demais. Mas enquanto o coração deles tentava se alinhar novamente, o corpo de Flávia começava a dar sinais ainda mais preocupantes. E dessa vez, o próximo passo não dependeria apenas da força deles. Dependeria de algo muito maior. Os dias seguintes vieram com uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Flávia estava mais fraca do que o normal. Não era apenas cansaço. Era como se o corpo dela estivesse começando a desistir antes mesmo da mente. Ricardo tentava manter a rotina, os cuidados, as palavras de incentivo, mas no fundo, ele sentia que aquilo estava saindo do controle. E foi numa madrugada silenciosa que tudo mudou de vez. Flávia começou a sentir uma dor intensa,
diferente de tudo que já tinha sentido. Não era suportável, não era passageira. Era urgente. Ricardo acordou com o som baixo dos gemidos e, ao acender a luz, encontrou Flávia encolhida, tremendo, com a respiração irregular. "Flávia?" Ele chamou, já entrando em desespero. Ela tentou responder, mas a voz não saía direito. Sem pensar duas vezes, ele a pegou com cuidado e a levou direto para o carro. O trajeto até o hospital pareceu interminável, mesmo sendo curto. Cada sinal fechado era um teste de paciência. Cada segundo parecia pesado demais. Ricardo segurava o volante com força, enquanto olhava para ela a todo instante, tentando garantir que ela ainda estava ali, consciente. Quando chegaram ao hospital, tudo aconteceu rápido. Maca, enfermeiros, perguntas, exames. Ricardo ficou do lado de fora por alguns minutos, que pareceram horas. O coração batia acelerado, a mente cheia de pensamentos que ele tentava afastar, mas que insistiam em voltar. Até que um médico apareceu. O olhar dele já dizia muito antes mesmo de qualquer palavra. "Precisamos interná-la imediatamente", disse direto. O quadro dela agravou. Aquilo foi como um choque. Ricardo apenas assentiu, sem conseguir formular uma frase completa. Ele acompanhou tudo de perto. Assinou papéis, respondeu perguntas, fez o que precisava ser feito, mesmo sem conseguir processar direito o que estava acontecendo. Quando finalmente conseguiu vê-la, Flávia já estava deitada em um leito, mais pálida, mais frágil do que ele jamais tinha visto. Aquela imagem ficou gravada nele de um jeito que ele nunca esqueceria. "Eu tô aqui", ele disse, se aproximando, segurando a mão dela com cuidado. Flávia abriu os olhos lentamente, ainda sob efeito dos medicamentos. "Eu sabia que você ia estar", murmurou com um fio de voz. Ricardo tentou sorrir, mas era difícil. "Sempre." As horas passaram devagar. O hospital tinha aquele silêncio pesado, interrompido apenas por sons de aparelhos e passos apressados nos corredores. Em determinado momento, o médico voltou, dessa vez mais sério. "Nós precisamos conversar", disse, chamando Ricardo para um canto mais reservado. O coração dele disparou novamente. "O estado dela é delicado. O tratamento atual não está respondendo como esperávamos. Existe uma alternativa, mas é arriscada." Ricardo engoliu seco. "Arriscada como?" perguntou, já temendo a resposta. "É um tratamento mais agressivo, pode trazer uma chance maior de resposta, mas também pode debilitar ainda mais o organismo dela. Existe risco real." Silêncio. Aquelas palavras ecoaram na mente dele. Chance, risco, vida, perda. "E se não fizer?" Ricardo perguntou quase sem voz. O médico foi direto. "As chances diminuem consideravelmente. Aquela era a decisão que ninguém quer tomar." Ricardo passou a mão no rosto, tentando raciocinar. Era escolher entre um caminho difícil e outro ainda pior. Ele pediu alguns minutos e voltou para o quarto. Flávia estava acordada, olhando para ele, como se já soubesse que algo importante estava acontecendo. "O que foi?" perguntou com esforço. Ricardo sentou ao lado dela, segurou sua mão com mais força. "A gente tem uma decisão para tomar." Ele explicou tudo com cuidado, sem esconder a verdade, mas tentando não tirar a esperança. Flávia ouviu em silêncio, sem interromper. Quando ele terminou, o quarto ficou quieto por alguns segundos. "Eu não quero desistir", ela disse, firme, mesmo fraca. "Então a gente não desiste", Ricardo respondeu na mesma hora. Ela respirou fundo, reunindo forças. "Se tiver uma chance, qualquer chance, eu quero tentar." Ricardo sentiu os olhos marejarem, mas dessa vez não era só medo. Era orgulho. "Então a gente vai até o fim", ele disse. Eles se olharam por alguns segundos em silêncio, como se aquele momento estivesse marcando algo definitivo entre os dois. Não era apenas uma escolha médica. Era uma escolha de vida, de luta, de amor. Mas o que eles ainda não sabiam era que essa decisão colocaria os dois diante do maior teste de todos, um daqueles que mudam tudo para sempre. O novo tratamento começou no dia seguinte, e desde o início já mostrou que não seria fácil. Os medicamentos eram mais fortes, os efeitos mais intensos, e o corpo de Flávia reagia como se estivesse sendo levado ao limite. Havia dias em que ela mal conseguia abrir os olhos, outros em que a dor parecia impossível de suportar. Ricardo continuava ali, firme,
Mas agora o medo era constante e quase palpável. Não era mais só sobre lutar, era sobre até onde aquela luta poderia ir. Mesmo assim, ele não demonstrava fraqueza perto dela. Segurava sua mão, falava baixo, dizia que tudo ia passar, mesmo sem ter certeza disso. Em uma das noites mais difíceis, Flávia teve uma reação forte ao tratamento. A respiração ficou irregular, o corpo inquieto, e os médicos precisaram agir rapidamente. Ricardo foi retirado do quarto por alguns minutos. Aqueles minutos foram os mais longos da vida dele. Ele andava de um lado para o outro no corredor, passando a mão no cabelo, tentando se controlar, mas já não conseguia mais esconder o desespero. Foi ali, naquele corredor frio de hospital, que ele fez algo que nunca tinha feito daquela forma. Ele parou, encostou na parede, fechou os olhos e falou. Não foi uma oração bonita nem ensaiada. Foi desesperada, sincera, crua. Deus, eu não sei nem como falar com o Senhor direito. Mas, por favor, não tira ela de mim. Não agora. Não assim. A voz falhava, mas ele continuou. Se alguém tem que passar por isso, que seja eu. Mas deixa ela aqui. Ela merece viver. Ela merece. Ele não conseguiu terminar. As lágrimas vieram fortes, sem controle. Pela primeira vez, Ricardo não estava tentando ser forte. Ele estava apenas sendo humano. Alguns minutos depois, um médico saiu da sala. Ricardo levantou imediatamente com o coração disparado. E então? Perguntou quase sem respirar. O médico tirou a máscara com expressão séria, mas não desesperadora. Conseguimos estabilizar ela, mas o corpo está reagindo com muita dificuldade. Precisamos observar as próximas horas. Aquilo não era uma vitória, mas também não era uma perda. Era um fio. Ricardo assentiu, ainda tentando absorver tudo. Quando foi autorizado a voltar para o quarto, encontrou Flávia mais fraca do que nunca, mas consciente. Ele se aproximou devagar, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele momento. Eu achei que... Ela começou com a voz quase inaudível. Ei, ele interrompeu com cuidado. Você ainda está aqui, e é isso que importa. Ela olhou para ele com dificuldade, os olhos pesados, mas cheios de algo diferente. Você orou? Não foi? Perguntou, surpreendendo ele. Ricardo ficou em silêncio por um segundo, sem entender. Eu senti... Ela continuou. Eu não sei explicar, mas parecia que alguém estava me segurando, me puxando de volta. Ricardo sentiu um arrepio subir pelo corpo. Ele apertou a mão dela emocionado. Então continua segurando, disse tentando sorrir, porque eu ainda tenho muita coisa para viver com você. Flávia deixou uma lágrima escorrer, mas havia paz no olhar dela. Eu também, respondeu. Naquela madrugada, algo mudou de forma silenciosa. Não foi um milagre imediato, não houve cura repentina, mas havia uma sensação diferente no ar. Como se, mesmo em meio à dor, algo estivesse sendo sustentado por uma força maior. Nos dias seguintes, ainda houve sofrimento, ainda houve momentos difíceis, mas pequenas melhoras começaram a aparecer. Detalhes quase imperceptíveis, mas que, para eles, significavam tudo. Um pouco mais de disposição, uma dor um pouco menos intensa, um olhar um pouco mais vivo. Ricardo começou a acreditar que aquela oração não tinha sido em vão, e Flávia, mesmo ainda fraca, passou a repetir baixinho todos os dias, antes de dormir. Só mais um dia, só mais um. Mas a caminhada ainda não tinha chegado ao fim, porque mesmo com sinais de melhora, o maior teste ainda estava por vir. Aquele que colocaria à prova não apenas a fé deles, mas tudo aquilo que construíram até ali. Os dias começaram a trazer pequenos sinais de melhora, quase tímidos, como se a vida estivesse voltando devagar, sem fazer muito barulho. Flávia já conseguia se manter acordada por mais tempo. A respiração estava mais controlada e, em alguns momentos, até arriscava um sorriso, daqueles que Ricardo sentia falta desde o início de tudo. Para qualquer outra pessoa, aquilo poderia parecer pouco, mas para eles era enorme. Era como enxergar luz depois de muito tempo no escuro. Ricardo passou a se apegar a cada detalhe, cada reação positiva, cada palavra dela, como se fossem provas de que todo o esforço estava valendo a pena. Em uma manhã diferente das outras,
O médico entrou no quarto com uma expressão menos pesada. Ricardo percebeu na hora. Havia algo ali. Nós tivemos uma resposta, disse ele olhando os exames. O coração de Ricardo disparou novamente, mas dessa vez havia uma ponta de esperança misturada ao medo. O organismo dela começou a reagir melhor ao tratamento. Ainda é cedo para qualquer conclusão, mas é um sinal positivo. Aquilo foi como um respiro depois de tanto sufoco. Ricardo levou a mão ao rosto, tentando conter a emoção. Flávia, mesmo fraca, deixou escapar um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Então, está funcionando? Ela perguntou com cautela. O médico assentiu levemente. Podemos dizer que sim. Mas ainda precisamos de muito cuidado. O quadro ainda é delicado. Aquela resposta não era uma garantia, mas já era o suficiente para reacender algo dentro deles. Quando o médico saiu, Ricardo se aproximou da cama com os olhos marejados. Eu falei, ele disse tentando sorrir. A gente não desistiu à toa. Flávia segurou a mão dele com mais firmeza do que vinha conseguindo nos últimos dias. Eu quase desisti, ela confessou com a voz baixa. Ricardo balançou a cabeça. Mas não desistiu. E isso fez toda a diferença. Os dias seguintes continuaram trazendo pequenas evoluções, lentas, cuidadosas, mas constantes. Flávia começou a se alimentar um pouco melhor. Conseguiu sentar na cama com ajuda e, em alguns momentos, até conversava por mais tempo. Ricardo acompanhava tudo, como se estivesse assistindo a um milagre acontecer aos poucos, detalhe por detalhe. Ele passou a agradecer em silêncio por cada avanço, por menor que fosse. Mas foi em uma tarde específica que algo realmente marcou aquela fase. Ricardo entrou no quarto e encontrou Flávia olhando pela janela, com um olhar diferente. Não era mais aquele olhar perdido de antes. Havia presença ali. O que você está pensando? Ele perguntou, se aproximando devagar. Ela demorou alguns segundos para responder. Que eu quero viver, disse com firmeza. Aquela frase simples carregava um peso enorme. Ricardo sentiu o coração apertar, mas dessa vez de um jeito bom. Então vive, ele respondeu com um sorriso emocionado. Um dia de cada vez. Flávia virou o rosto para ele com os olhos brilhando. Com você, completou. Naquele momento, parecia que tudo estava se encaixando. A dor ainda existia. O tratamento ainda era difícil, mas a esperança agora tinha mais espaço do que o medo. E pela primeira vez desde o diagnóstico, os dois começaram a se permitir imaginar um futuro. Pequeno, simples, mas possível. Mas o que eles ainda não sabiam era que aquela pequena melhora não era apenas um alívio passageiro. Era o começo de uma virada que mudaria tudo. Nos dias seguintes, algo começou a acontecer de forma sutil. Os exames passaram a mostrar pequenas evoluções. Os médicos começaram a usar palavras que antes não apareciam, como resposta positiva, redução e estabilidade. Ricardo percebia, mesmo sem entender todos os termos, que havia algo diferente. E Flávia também sentia. O corpo ainda estava fraco, mas havia vida voltando ali, aos poucos, como uma chama que se recusava a apagar. As semanas foram passando, e pela primeira vez o medo começou a dividir espaço com a esperança. Flávia já conseguia sentar sem tanta dificuldade, conversar mais, sorrir de verdade. Ricardo, que antes só sabia esperar notícias com o coração apertado, começou a respirar um pouco mais leve. Ainda havia cautela, ainda havia silêncio em alguns momentos, mas agora havia algo que eles quase tinham perdido: fé no amanhã. Até que meses depois veio o dia que nenhum dos dois esqueceria. Eles estavam no consultório, como tantas outras vezes. O ambiente era o mesmo, a cadeira, o médico, os papéis nas mãos. Mas o clima era completamente diferente. Ricardo segurava a mão de Flávia, como sempre fez. Só que dessa vez, não era só por medo, era também por expectativa. O médico olhou os exames, respirou fundo e sorriu. Flávia, nós não encontramos mais sinais da doença. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio. Flávia piscou, como se não tivesse entendido. Ricardo ficou imóvel, tentando processar aquelas palavras. Como assim? Ele perguntou, quase sem voz. O médico continuou, agora com um sorriso mais leve. Você respondeu muito bem ao tratamento. Consideramos isso como remissão completa. E então veio o choro, mas dessa vez não era de dor. Flávia levou a mão ao rosto, emocionada, sem acreditar.
Ricardo a abraçou forte, como se quisesse garantir que aquilo era real. E naquele momento, tudo aquilo que eles viveram, a dor, o medo, as noites difíceis, começou a fazer sentido. Eles tinham vencido. Os meses seguintes foram de reconstrução, não apenas do corpo de Flávia, mas da vida deles. Ela voltou aos poucos à rotina, redescobrindo coisas simples, como caminhar sem cansaço, rir sem dor, viver sem medo constante. O cabelo começou a crescer novamente, e cada fio trazia consigo um pedaço da esperança que ela achou que tinha perdido. Ricardo também mudou. Aquele homem que um dia chorou sozinho em um corredor de hospital, agora carregava uma força diferente, mais silenciosa, mais firme. Ele aprendeu a valorizar o tempo, os momentos e os detalhes, e juntos eles começaram de novo. Meses depois, em um fim de tarde tranquilo, Ricardo levou Flávia até um lugar especial. Ele segurou as mãos dela, olhou nos olhos e, com a voz levemente emocionada, disse que quase a perdeu e que foi naquele momento que entendeu que não queria viver um único dia sem ela. Flávia já estava com os olhos marejados quando ele se ajoelhou. "Casa comigo?" Entre lágrimas e sorriso, ela respondeu sem hesitar. Sim. O casamento foi leve, bonito e cheio de significado. Não era apenas uma união, era a celebração de uma história que resistiu a tudo. Quando eles se olharam no altar, não era só amor, era gratidão, era vitória. E a vida continuou surpreendendo. Algum tempo depois, veio a notícia que trouxe um novo tipo de emoção. Flávia estava grávida. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ela, como se estivesse revivendo tudo o que já passaram, e então sorriu, daquele jeito que só quem venceu algo muito grande consegue sorrir. Meses depois, eles seguravam nos braços o fruto de tudo aquilo. Um novo começo, uma nova vida. E olhando para trás, tudo fazia sentido. Porque não foi só sobre vencer uma doença, foi sobre aprender a amar nos dias difíceis, foi sobre ter fé quando tudo parecia perdido, foi sobre não desistir, mesmo quando o medo gritava mais alto. E foi isso que transformou a história deles. Uma história que poderia ter terminado em dor, mas que escolheu continuar em amor. Agora me diz, você acredita que a fé e o amor é capaz de ajudar a vencer até os momentos mais difíceis? Quero ver você lá nos comentários. E se você gosta de histórias emocionantes assim, já se inscreve no canal e deixa seu like, pois isso ajuda mais o nosso canal a trazer mais histórias. Te espero no próximo vídeo. Até mais!